aí, pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite para você, onde quer que você esteja. Eu sou o professor Wagner Dias e na aula de hoje nós vamos fazer exercícios de probabilidade, que é um tema muito recorrente na prova do Enem, na prova de vários vestibulares espalhados pelo país, beleza? Vamos nessa então? Questão número 1. Em uma urna contém 3 bolas, uma verde, uma azul e uma branca. Tira-se uma bola ao acaso, registra-se a cor e coloca-se a bola de volta na urna. Repete-se essa experiência mais 2 vezes. Qual a probabilidade de serem registradas 3 cores distintas? E aí você se pergunta e pergunta para mim, Wagner, primeira coisa, o que é probabilidade? O que é probabilidade, Wagner? Probabilidade, nós precisamos dos casos favoráveis sobre os casos possíveis. Favoráveis, tá certo? Sobre os casos possíveis. E aí, o que seriam os casos favoráveis e os casos possíveis aqui nesse caso? São as bolas. Só que nós temos que ter atenção a alguns detalhes aqui. A bola vai ser retirada ao acaso, você vai retirar a bola e vai retornar com essa bola para a urna, tá certo? Então, essa bola vai ter reposição, tá legal? Então, esse problema aqui é um problema que as bolas serão repostas e vão ser retiradas 3 vezes. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Você vai ter uma retirada, 2 retiradas, 3 retiradas, tá certo? Uma maneira muito comum de se fazer esse problema é a seguinte forma. A pessoa chega aqui e pensa assim, olha, eu vou retirar uma bola branca, uma bola azul e uma bola verde. Como que eu faço isso? Uma bola azul das 3, boto lá, uma bola branca das 3, coloco lá de volta. Uma bola azul das 3, coloco lá de volta. E uma bola verde das 3, coloco lá de volta. Como vão ser retiradas consecutivamente, é uma branca, uma azul e uma verde, você multiplica. Então tem 1 sobre 27. E aí você coloca essa resposta e erra. Por que, Wagner? Porque está dizendo que você quer tirar 3 bolas distintas, mas não está dizendo a ordem, que vai ser uma branca, uma azul e uma verde. Se sair uma azul, uma branca e uma verde, não está satisfazendo o seu problema? Está. E se sair uma branca, uma verde e uma azul, também não está satisfazendo o seu problema? Está. Logo, este resultado aqui, ele precisa ser multiplicado pela permutação das bolas, da ordem das bolinhas, que pode ser azul, branca, verde, azul, branca, azul e verde, e assim simultaneamente. Como são 3 bolinhas, 3 cores, permutação de 3. Então, o que nós temos? 1 sobre 27 vezes 3 fatorial. 3 fatorial sabemos que é 6, tá certo? 3 fatorial é 6. Então, eu tenho 6 vezes 1 sobre 27, logo 6 sobre 27. Dá para simplificar isso aqui? Simplificamos. Por quanto? Por 3. Logo, isso aqui vai dar 2 nonos e esta é a nossa resposta. Tá certo, pessoal? Então, essa aqui é a nossa resposta do nosso problema, 2 nonos. Esse aqui, pessoal, é o que eu vou chamar de modo 1 de resolução, tá certo? Esse aqui vai ser o modo 1 de resolução. Como assim, Wagner? É, porque eu vou fazer de 2 formas esse problema. Repara agora no modo 2. Uma outra maneira de você resolver esse problema é a seguinte. Você não quer que saia 3 bolinhas diferentes, de cores diferentes? Sim, é isso mesmo. Então, vou colocar aqui 3 tracinhos, que são 3 bolinhas que eu vou retirar. A primeira bolinha eu posso retirar de 3 cores diferentes, não é isso? Eu posso retirar a bolinha de 3 cores diferentes. Então, vou escrever aqui, ó, 3 cores. De quantas bolas? De 3. E a segunda bolinha? Eu vou poder tirar de 3 cores? Não, eu não quero que repita a primeira cor. Então, eu vou ter 2 cores diferentes agora. Só que eu continuo tendo 3 bolas. E a terceira bolinha, agora eu só tenho uma cor para tirar, porque eu já tirei 2 cores distintas, agora só tem uma terceira cor para eu tirar. E assim, o que vai dar? 3 vezes 2 vezes 1, 6. 3 vezes 3 vezes 3, 27. 6 sobre 27
Que sorte, né? A mesma coisa que nós tivemos aqui, que você, ao simplificar por 3, né? Você vai encontrar 2 nonos, como nós havíamos feito no caso 1, tá certo? Então, tá feito aqui, pessoal, de 2 maneiras diferentes. Tá legal? Muito bem, pessoal. Então, nosso primeiro problema está resolvido aí, tá? A dica que eu dou para vocês é, temos 5 exercícios nessa lista. Pega aqui na descrição do vídeo os exercícios, tá? Dá um pause no vídeo, tenta resolver e volta para a solução, tá legal? Vamos nessa para a questão 2. Questão 2. Em um lote de 10 peças, há 3 defeituosas. De modo aleatório e sucessivo, grava bem isso aqui, ó, aleatório e sucessivo, tá certo? Retiram-se deste lote 3 peças, sem reposição. O que é isso, Wagner, sem reposição? Diferente dessa questão 1 aqui, que a gente fazia o quê? Colocava a bola de volta na urna. Diferente da questão 1 que a gente colocava a bola de volta na urna, nessa aqui a gente não vai colocar a bola de volta na urna, tá certo? Então você tira e vai ficar com menos uma peça lá no lote, tá certo? Então vamos agora para o nosso problema. Qual a probabilidade de que as 2 primeiras sejam sem defeito e a terceira defeituosa? Letra A. E a letra B? Qual a probabilidade de retirarmos uma peça defeituosa e 2 sem defeito? E você vira para mim e fala assim, vamos escrever isso. Olha, eu quero aqui, eu vou chamar defeituosa. Quantas nós temos defeituosas? 3 defeituosas. E sem defeito, se eu tenho 10 peças com 3 defeituosas, eu vou chamar de sem defeito as boas, tá? 7. Tendo aqui um total de 10 peças, tá certo? Então, eu vou ter o seguinte, pessoal. Eu vou dizer aqui, nesse problema 1, nesse problema da letra A, o seguinte. Olha, eu quero o quê? Eu quero que as 2 primeiras sejam sem defeito, ou seja, eu quero uma boa, e a terceira defeituosa. Agora, vamos olhar a letra B, pessoal. Qual a probabilidade de retirarmos uma peça defeituosa, e 2 sem defeito? Caramba! Uma defeituosa e 2 sem defeito, ou seja, boa. Aí você olha para mim, Wagner, mas é a mesma coisa. Aí eu te digo, não, pessoal, não é a mesma coisa. Não é o mesmo problema. Por que não é o mesmo problema? Por conta dessa palavrinha que vou botar em verde aqui, ó. A ordem, ó, as 2 primeiras. Olha aqui, nessa letra B aqui, o que está sendo pedido? Ele quer que retire uma peça com defeito e 2 sem defeito. Está falando alguma coisa de ordem? Não. Na primeira, ele quer que fique naquela ordem ali. A primeira seja sem defeito, ou seja, seja boa. A segunda seja sem defeito, ou seja, seja boa. E a terceira seja com defeito. Tem uma ordem. Boa, defeito. E nessa aqui? Defeito, boa. Pode ser o que também? Pode ser boa, defeito. E assim sucessivamente. Tá certo? Mas vamos então resolver o item A. Tá certo? Vamos resolver o item A. No item A, então, nós temos probabilidade das 2 primeiras serem sem defeito, ou seja, serem boas. Quantas nós temos boas? 7. Então eu tenho para a primeira 7 de 10. Como ela não tem reposição, na hora que eu for tirar a segunda peça, eu vou ter 6 boas lá, porque eu já tirei uma, só que agora eu não tenho mais 10, tenho 9. Vezes a próxima agora vai ser o quê? Vai ser uma defeituosa. E a defeituosa, eu tenho quantas defeituosas? 3. Só que no meu lote agora eu tenho 8, porque já saiu 10, 9, agora eu tenho 8. Então essa continha aqui que eu vou fazer, tá certo? Vamos simplificar essa brincadeira aqui. 6 com 9 vai dar 2 e 3, beleza? Muito bem. Agora vamos aqui. 3 com 3 aqui, vai ficar 1 e vai ficar 1 aqui. 8 com esse 2, vai ficar 1 aqui e vai ficar 4 aqui. Acabou no numerador e no denominador. 7 vezes 1 vezes 1 deu 7. E no denominador, 10 vezes 1 vezes 4, 40. Esta é a nossa resposta. 7 sobre 40. Legal?
Muito bem. Agora vamos para a letra B, tá certo? Letra B de Wagner. Bonitão. Muito bom, né, gente? Então vamos lá, letra B. Qual a probabilidade agora de retirarmos uma peça defeituosa e duas sem defeito? Pessoal, na letra A a gente já fez duas sem defeito e uma defeituosa. Só que na letra A nós tínhamos o quê? Nós tínhamos uma ordem. Na letra B nós não temos ordem, né? Ou seja, pode ser em qualquer ordem. E eu já comecei a fazer essa ordem aqui, que é uma defeituosa, uma boa, uma defeituosa e uma boa, uma defeituosa. A outra possibilidade é uma boa, uma defeituosa e uma boa, tá certo? Ou seja, nós só temos essas três possibilidades de arrumação para isto, né? Ou seja, é a resposta da letra A, 7 sobre 40, vezes três possibilidades distintas de arrumação. Ou seja, isso aqui é 21 sobre 40, tá certo? Então essa aqui é a nossa resposta. Mas a gente não podia fazer isso aqui de uma outra maneira. Como assim, Wagner? Digamos que você não tivesse pensado em fazer esta arrumação aqui, tá? Fazer essa arrumação DBB, defeito, boa, boa, defeito, boa, defeito, boa. E você simplesmente pensasse, olha, agora eu quero arrumar as letras boa, boa e defeito em ordem, né? Quais as possibilidades de arrumação dessa? O que nós temos aqui? Uma permutação de três elementos com a repetição das duas letras B. Ou seja, a permutação de três elementos com a repetição de 2. Permutação de 3 com repetição de 2 é o quê? A gente vai repetir aqui o 740, né? Vezes permutação de 3 com repetição de 2 é 3 fatorial dividido por 2 fatorial. E 3 fatorial dividido por 2 fatorial, isso dá 3, né? Ou seja, é esse 3 aqui, que é esse mesmo 3 aqui que nós havíamos encontrado, né? Então, que sorte, mais uma vez, nós temos aqui 21 sobre 40, a nossa resposta. Legal, pessoal? Então, essa aí é a resposta do nosso número 2. Muito bem, pessoal. Vamos agora para o nosso número 3? Vamos lá. Se quiser, dá um pause aí agora, tenta fazer e depois assiste a solução. Legal? Vamos lá. Aqui, ó, questão número 3. Presta aqui muita atenção comigo na leitura, tá? Olha lá, questãozinha do Enem, pessoal. Um município de 628 km² é atendido por duas emissoras de rádio, cujas antenas A e B alcançam um raio de 10 km do município, conforme mostra a figura. Então nós temos aqui uma figurinha, vou até pintar ela aqui, depois eu apago, tá? Ó, o município está aqui, ó. Ó o desenhozinho do município, ó. O município está aqui todinho, tá certo? Ó o município aqui, ó, esse desenhozinho aqui é o município. Beleza? E aí, pessoal, dentro desse município tem um pedaço, aliás, dois pedaços, né? Que as emissoras de rádio pegam aqui, ó. Pega aqui a emissora A, esse pedaço aqui, ó, cobre uma área aqui, e a emissora B pega esse pedaço aqui, uma outra áreazinha. Legal? Muito bem. Aí, pessoal, você vira para mim e pergunta assim, Wagner, mas e aí? Eu nem cheguei na pergunta ainda. Então vamos direto para a pergunta. Manha isso, né? Pega esse bizu, tá? Vai direto na pergunta. Ó, probabilidade. Você já sabe que probabilidade é o quê? Casos favoráveis sobre casos possíveis. Aí você, caramba, mas eu tô falando um negócio de área ali. Pô, não tem jeito. Pô, geometria junto com probabilidade, é isso aí. Então vamos nessa. Olha lá. Para orçar um contrato, a agência precisava avaliar a probabilidade que o morador tem de, circulando livremente pelo município, encontrar na área, ou seja, falou de área, de alcance de pelo menos, ó, grava isso, ó. O que é o pelo menos? Pelo menos uma das emissoras. O que significa pelo menos uma? Pelo menos ou é na A, ou na B, ou em A e B, tá certo? Ou é em uma, ou é na outra, ou é nas duas, tá certo? Quando você olha para o seu desenho, existe a possibilidade de uma pessoa estar nas duas áreas simultaneamente? Claro que não, né? Porque a área A e a área B são áreas disjuntas, são áreas distintas. Então, esta possibilidade aqui de área A e B não existe. Então, o que você quer é área A ou área B. Ou seja, uma área somada com a outra.
Ah, Wagner, então a probabilidade que eu estou procurando é a probabilidade da área A com B sobre a probabilidade do município? Isso mesmo, tá certo? Então, o que a gente quer é a área A mais B dividido pela área do município. E essa vai ser a probabilidade procurada, tá certo, pessoal? Como é que a gente calcula a área do município, pessoal? A área A mais a área B. Vamos lá. Vou apagar aqui, tá? Observa comigo, gente, que esta área aqui é um pedaço de circunferência, tá certo? Isso aqui não é um pedaço de circunferência? É, né? Um pedaço de circunferência que tem raio aqui 10, raio 10, e aqui é outro pedaço de circunferência que tem raio 10 também, tá certo? Então são pedaços de circunferência. Pessoal, olha uma coisa comigo. Que figura é esta toda aqui, ó? Essa figura toda aqui, ó, que eu estou rabiscando aqui, ó. Isso aqui, ó, é um quadrilátero, concorda comigo? Que essa figura toda aqui é um quadrilátero? É, né? E aí, pessoal, se essa figura é um quadrilátero, e olha só que coisa bacana, um quadrilátero, a soma dos ângulos de um quadrilátero é 360 graus, né? Soma dos ângulos de um quadrilátero, 360 graus. Legal. Poxa, mas aqui eu tenho quanto? 90. E aqui eu tenho quanto? 90. Logo, se eu chamar esse ângulozinho aqui de qualquer coisa, alfa, não me importa que ângulo é esse, tá? Desse pedacinho de circunferência. Se eu chamar esse ângulozinho aqui de alfa, e se eu chamar esse ângulozinho aqui de beta, da circunferência, então eu sei que alfa mais beta vai ser quanto? 180 graus. Caramba, que coisa! Então, a soma desse pedacinho de circunferência com esse pedacinho de circunferência vai dar um pedaço de circunferência que tem 180 graus. Logo, pessoal, eu terei o quê? Então, terei aqui uma semicircunferência de raio 10. Beleza? E aí, pessoal, como é que a gente calcula a área de uma semicircunferência? A gente sabe que a área de uma circunferência é πr ao quadrado. Então, a área de uma semicircunferência é o quê? πr ao quadrado sobre 2. Muito bem. Que vai ser a área desse camarada A mais B, né? Então, a área A mais B vai ser o quê, pessoal? Me ajuda aí. Vai ser πr, que é 10, ao quadrado sobre 2. Muito bem. π 10 ao quadrado sobre 2. 10 ao quadrado você sabe que é 100 sobre 2, 50, né? 50 π. Olha o que o problema fala. O problema fala que a probabilidade é de aproximadamente. Então aqui, ó, vamos lá. Probabilidade, a gente sabe que vai ser o quê? A mais B é 50 π dividido por município, que é 628. 50 π, eu vou botar 3,14, tá? Dividido por 628. Isso já está aproximado, né? Então isso aqui vai dar o quê? Probabilidade 50 vezes 3,14. Quanto que dá isso? 50 vezes 3,14, pessoal? Dá 157, né? Muito bem. 157 dividido por 628. E aí, quando você faz essa divisão, você vai encontrar 0,25, né? E aí a gente já está aqui com a probabilidade aproximada, 0,25, que me dá a letra B de Wagner. Letra B de Wagner, bonitão, pessoal. Letra B de Wagner, bonitão. Coisa linda, maravilhosa, magnífica, tá certo? Então, um probleminha muito bonito, né, pessoal? Probleminha que a gente utilizou aí, ó, conceito de áreas, conceito de soma dos ângulos internos de um quadrilátero e o conceito desta aula, que é o conceito de quê? Probabilidade, pessoal. Que coisa linda, né? Então, espero que vocês tenham entendido mais este probleminha aí, tá certo, pessoal? Então, vamos para o problema número 4 e vamos nessa. O que diz o problema 4 pra gente? Esse problema, pessoal, é um problema que eu gosto bastante
né? Um problema muito legal, tá? Intitulado Mega Sena e Raio, tá certo? Problema intitulado Mega Sena e Raio. Você já deve ter escutado aí, né, que é muito difícil ganhar na Mega Sena, né? E você deve escutar constantemente, vamos fazer uma fezinha, né? Muita gente costuma fazer uma fezinha na Mega Sena, aquelas megas da virada, etc e tal, né? E aí você, muitas vezes, fica se perguntando, caramba, será que é possível, não é possível, etc e tal? Possível é, né, pessoal? A matemática diz pra gente que é possível. Porém, veremos aí o quanto provável é, né? Lembrando que o provável está de acordo com a probabilidade disso acontecer, tá certo? Então vamos lá. Qual a probabilidade de uma pessoa ganhar na Mega Sena com um cartão simples de jogo na Mega Sena? Lembrando que com cartão simples é a pessoa chegar e marcar 6 dezenas, tá? Num cartãozinho que tem 60 dezenas, como você está vendo aqui na imagem, tá certo? E aí eu vou fazer a seguinte, se você nunca jogou na Mega Sena, eu vou fazer um pequeno paralelo para você entender esse problema. Imagina que você na sua escola tem lá 40 alunos na sua sala e você quer escolher, e aí o professor pede para vocês se arrumarem em grupos de 6 pessoas. Olha, eu quero saber quantos grupos de 6 pessoas é possível formar na sua turma. 40 não, 60 pessoas. Suponha que a sua turma tem 60 pessoas e o professor fala assim, ó, quantos grupos de 6 pessoas é possível formar na sua turma? E aí você vira e fala assim, 10. Não, não é essa a resposta, né? Ele não falou para você fazer apenas 10 grupos de 6. Ele perguntou, quantas possibilidades de grupos com 6 pessoas é possível formar? Então, eu vou te dar a resposta agora. E a resposta é a seguinte. Eu vou te dar um exemplo. Suponha que você vai lá e pega e numere todos os seus colegas de 1 a 60. E aí você pensa comigo, se você pegar e formar um grupo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é uma possibilidade de grupo com 6 alunos. E se você pegar 1, 2, 3, 4, 5, 7, é outra possibilidade de grupo com 6 alunos. E se você pegar 1, 2, 3, 4, 5, 8, é outra possibilidade de grupo com 6 alunos. Você concorda comigo e percebe claramente que existem muitas possibilidades? É um número gigantesco. E o que eu estou fazendo, gente? E se eu falar assim para você? E se eu fizer? E se eu pegar o aluno 8, o aluno 2, o aluno 3, o aluno 1, o aluno 4, o aluno 5? É diferente daquele 1, 2, 3, 4, 5, 8? Não, é o mesmo grupo. Ou seja, pessoal, você já deve ter estudado, eu já falei também, sobre combinação. Então nós estamos tratando de um problema de combinação, pessoal. Então, a resposta para esse problema é a combinação de 60 escolhendo 6. Tá certo? Caramba, professor, é isso mesmo? É isso mesmo. Então, as possibilidades de dezenas, de 6 dezenas serem sorteadas na Mega Sena, que vai ser o nosso conjunto, né? Os nossos casos possíveis, né? O nosso espaço amostral é a combinação de 60 escolhe 6. Tá certo? Caramba, e os casos favoráveis, professor? É um. Apenas um desses conjuntos vai ser o sorteado. Porque nesse número gigantesco de possibilidades, apenas um conjunto de 6 números vai ser sorteado. Tá claro isso para vocês, pessoal? Espero que sim. E aí, pessoal, a nossa probabilidade é exatamente o quê? 1 sobre combinação de 60 escolhe 6. E aí você vira para mim e pergunta assim, caramba, Wagner, e que número é esse? Vamos ver. Então nós temos que fazer a combinação de 60 escolhe 6, que é 60 fatorial dividido por 6 fatorial, 54 fatorial, né? E quanto que vai dar isso, Wagner? Eu vou abrir aqui embaixo, tá? 6, 5, 4, 3, 2, 1. E o 54 aqui, né? E em cima vai ser 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54 fatorial. Beleza? Muito bem, pessoal. Vamos dar uma arrumadinha nisso aqui. Vamos fazer esse númerozinho ficar mais bonitinho aqui, ó. Então essa é essa divisão aqui que nós temos, né?
Beleza. Vamos agora para as nossas simplificações, beleza? Ó, 6 vezes 5, 30. Vezes 2, ó, 6 vezes 5, 30. Vezes 2, 60. Vai embora com esse 60. 4 vai embora com esse 56. Vai ficar 14. 3 vai embora com 57. Vai ficar 19. 54 fatorial vai com 54 fatorial. Sobrou o quê? Sobrou 59 vezes 58 vezes 19 vezes 14 vezes 55. Então esse aqui é o número que vai entrar aqui embaixo. Ó. 1 sobre isto aqui, tá certo? 63.860. 1 sobre 50 milhões, 63.860 é a probabilidade de alguém ganhar na Mega Sena jogando apenas um cartão simples. E aí você vira e fala assim, ah, professor, mas se eu jogar 10 cartões simples, vai melhorar um pouquinho, né? Vai ficar 10 sobre 50 milhões. 63.860. É, pessoal. Não queria ser o portador dessa maravilhosa notícia para vocês, mas esta é a verdade, tá certo? Então, fica aí essa notícia para vocês, tá? E vamos à letra B, que é o título desse problema, né? Mega Sena e raio. E o que está dizendo essa letra B aqui pra gente, pessoal? Essa letra B está dizendo o seguinte: suponha que no Brasil cerca de 1.000 pessoas sejam atingidas por um raio por ano. E aí a pergunta, qual a probabilidade de uma pessoa, considerando a população do Brasil, 200 milhões de habitantes, ser atingida por um raio? É óbvio que é um problema matemático, né? Temos aí algumas estimativas em reportagem, etc., né? Mas aqui vamos mostrar aqui a utilização da probabilidade, né? Como é que a gente faz esse problema? Né? O nosso espaço amostral é a população do Brasil, dada aqui no problema, 200 milhões, beleza? 200 milhões. Os nossos casos favoráveis? Nossos casos favoráveis, 1.000 pessoas. Ah, legal. Então, quem é a nossa probabilidade? Então, nossa probabilidade, pessoal, é o quê? É 1.000, né? A probabilidade, então, é 1.000 dividido por 200 milhões. Vai ficar um montão de zero aqui, ó, que maravilha. Meu traço de fração vai ter que ser aumentado. Vamos aumentar nosso traço de fração aqui. 1.000 sobre 200 milhões. E aí, pessoal, é só simplificar isso aqui, né? Simplificando essa brincadeira aqui, ó. 1 sobre o quê? 1 sobre 200 mil. Então, pessoal, 1 sobre 200 mil é a probabilidade de ser atingido por um raio no Brasil. Beleza? Muito bem. É verdade também, pessoal, que isso em condições normais, porque se tiver em uma tempestade, né, tá chovendo pra caramba, num lugar descampado, essa probabilidade, diz os estudos, que fica na faixa de 1 para 1.000. Né? Então, aumenta bastante a probabilidade de você ser atingido por um raio. Então, o maior remédio para não ser atingido por um raio em dia de chuva é ficar quietinho dentro de casa, beleza? Ou seja, pessoal, conclusão que nós chegamos aqui. Qual é a conclusão? É mais fácil, né, pessoal? É mais fácil ser atingido por um raio. É mais fácil ser atingido por um raio do que ganhar na Mega Sena no Brasil, né, pessoal? É, pessoal. É mais fácil ser atingido por um raio do que ganhar na Mega Sena. Tá certo? Então, esse é o exercício. Tá bom, pessoal? Fica aí essa reflexão, essa brincadeira, é óbvio, né? Mas é uma brincadeira provada matematicamente, né? Quando o seu pai, seu parente falar que vai fazer uma fezinha na Mega e vai ficar rico, você vira para ele e fala: pai, tio, vô, você sabe qual a probabilidade de você ganhar na Mega Sena? Ele provavelmente vai dizer que não. E você apresenta para ele
esses números magníficos, maravilhindos para ele e vê e pede para ele o dinheiro que ele vai gastar na Mega Sena para você e você vai tomar o seu sorvete que você vai ganhar mais, tá certo? Ou não, né? Vai que ele acerta, ganha na Mega Sena, fica milionário e vai te dar muito mais sorvete do que apenas aquela casquinha que você ia comprar uma vez só. Mas enfim, brincadeiras à parte, sigamos em frente e vamos para o próximo e último exercício da aula de hoje. Vamos nessa? Questão número 5, pessoal. Questão da PUC. O número de fichas de certa urna é igual ao número de anagramas da palavra vestibular. Se em cada ficha escrevemos apenas um dos anagramas, a probabilidade de sortearmos uma ficha dessa urna e no anagrama as vogais estarem juntas é. Pessoal, problema clássico de probabilidade, né? Casos favoráveis sobre casos possíveis. Quem são os nossos casos possíveis aqui, pessoal? Nossos casos possíveis são os anagramas, né? Os anagramas da palavra vestibular é 10 fatorial. Por quê? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. E todas as letras são o quê? Distintas, né? Não tem repetição de letra. Então, esses anagramas ficaram maravilhindos, magníficos para você. Não precisou nem se preocupar com repetição, tá certo? E agora você vai pensar nas vogais juntas. Agora vamos pensar nas vogais juntas. Agora pensa nas vogais juntas. Vogais juntas. A, E, I e U. Não é isso? As vogais juntas, essas 4 vogais maravilhindas, juntinhas. São 4 vogais. Essas 4 vogais me deixam ainda quantas letras aqui, pessoal? Me deixam 6 consoantes aqui, não é isso? 6 consoantes. Me totalizando as 10 letras, ou ainda, que é o que eu estou querendo, um total de quê? 7 letras para falar. Aí você me pergunta, como assim, Wagner, 7 letras? Repare agora que essa A, E, I, U, ou seja, essas vogais, quando se juntaram, viraram um bloco só. Então, elas viraram uma letra só, que vão andar junto com as 6 consoantes, formando um total de 7 letras, portanto, 7 fatorial. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Fala comigo, alegra o coração do professor. A, E, I, U vão poder permutar entre si, e elas permutando entre si é apenas um 4 fatorial para ficar legal. Coisa linda. Então, na verdade, a nossa probabilidade procurada para ficar lindão vai ser o quê? 4 fatorial, 7 fatorial, dividido por 10 fatorial. Aí você vira e fala assim, Wagner, não tem essa resposta ali? É, eu percebi que não tem. O que você vai ter que fazer? Vai ter que abrir esses fatoriais aqui e simplificar, né? Vamos nessa. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O 7 fatorial eu vou deixar assim mesmo. Por que, Wagner? Porque quando eu abrir o 10 lá embaixo, eu vou simplificar com esse 7, né? Que eu não sou bobo. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Tá certo? Vezes 7 fatorial. E aí, olha que coisa linda aqui, ó. Tchau, tchau. E aí, o que aconteceu aqui, gente? Olha só que coisa maravilhosa. 4 vezes 2 deu 8 e foi embora com esse 8. Ah, e olha esse 3 aqui indo embora com 9, lindão. Ficou o que em cima? 1. 1. 1. 1 aqui. E embaixo, esse 3 foi com esse 9, sobrou 1. 3 aqui embaixo. Logo, em cima sobrou 1. E embaixo sobrou 10 vezes 3, 30. 1 sobre 30, que me dá que letra? Letra D, de divinamente bonito, como o Wagner bonitão aqui. Tá certo, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido tudo dessa aulinha. Qualquer dúvida pode postar aqui nos comentários. E vamos nessa. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau e fui!